Graças, paz, bendito seja o Deus eterno. A você do canal Metanoia da Graça, bem-vindo, bem-vinda. Que Deus continue te abençoando, abrindo o teu entendimento, o nosso entendimento, para que possamos a cada estudo, a cada leitura, crescermos juntos no conhecimento e na graça do Cristo eterno. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo. Cabedelo, uma cidade portuária. Cidade pequena, pacata, bacana, praias, lindas praias. Então, a você, meu irmão, que está me acompanhando nesse estudo, nos estudos, né? E agora estou falando sobre corpo, alma e espírito, principalmente, né, a parte de maior falta de entendimento, né? De maior confusão no meio religioso. A alma morre, a alma são os neurônios, a alma é a parte dos pensamentos, a alma é a mente, né? Então, eu observo isso aqui, quando eu vou estudar, vou pesquisar, vejo nos canais no YouTube, principalmente no meio da graça, os meus irmãos em Cristo Jesus, no meio da graça, também erram, né? Nessa palavra de alma, porque nos vídeos passados eu já expliquei para você que alma, tanto alma como espírito, né, psiché e pneuma no grego, são palavras polissêmicas. Por elas serem palavras polissêmicas, ela apresenta diversos, né? Ela tem diversos conceitos, né? E ela pode ser vida, ela pode ser vento, ela pode ser sopro, ela pode ser pessoa. Já está nos 2 vídeos passados. Eu peço a você que faça lá uma visita nos vídeos, dá uma verificação lá, acompanha na tua tradução para você ter um melhor entendimento, né, do que significa tanto alma como espírito dentro das Escrituras. Ok? Beleza? E hoje eu vou continuar falando sobre aqui, esta palavra aqui, ó, alma, né? A alma, por ser uma parte espiritual também, certo? Nesses contextos que eu vou citar aqui, agora, no vídeo passado citei uma parte, agora eu vou citar outra parte, de textos que comprovam que a alma, dentro desses contextos, ela é a parte imaterial, aqui também, aqui a parte imaterial e imortal, ela é o espírito, a alma é a parte espiritual, não que seja alma e espírito, a parte espiritual no homem, não, alma ou espírito. Eu vou explicar melhor no próximo vídeo, quando eu falar sobre a constituição do homem em 2 partes, alma e a constituição, a mesmo homem também formado de corpo e alma, ou corpo e espírito. Ora, os autores da Bíblia chamam a parte interior, a parte imortal de alma, ora também de espírito, sem problema nenhum. Mas neste vídeo, eu vou continuar falando sobre a Bíblia, a Escritura, mostra a alma como ser espiritual, e repito, nesses contextos, como ser espiritual, imaterial e imortal. E nesses contextos fala da salvação da alma, não da mente, mas da salvação do ser espiritual alma. Então, e um detalhe, salvação para a vida
eterna. Já falei sobre Mateus capítulo 11, versículo 29, vídeo anterior. Mateus capítulo 16, versículo 25, 26. Marcos capítulo 8, versículo 35, 38. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Tiago capítulo de número 1, versículo 21. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Interessante esse 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. E Pedro diz que a carne luta contra a alma. Interessante aqui, o apóstolo Pedro diz que a carne luta contra a alma. Já o apóstolo Paulo diz que a carne luta contra o espírito. Ou seja, são duas coisas diferentes. Não, é a mesma coisa, né? Apenas eles entendiam assim, né? Paulo entendia que a parte interna era a alma, era espírito. Pedro disse não quer alma, Tiago diz espírito, Jesus disse que é alma, Mateus 10, 28, beleza? Tranquilidade, sem problema nenhum, né? Eu fazia eu era um monstro, alma, corpo, alma e espírito, como é, como não é. Eu tinha uma incompreensão terrível, né? Se o homem era constituído disso. Agora, depois que você começa a estudar, senta direitinho, pega a tua tradução, aí você vai ver que o homem, ele é formado, constituído apenas de duas partes. Corpo, parte mortal, material, e a parte espiritual, a alma ou o espírito. O que sobrevive à morte, alma ou espírito. Você não vai ver em nenhuma parte dentro das Escrituras, né, a alma ou o espírito unida, né, sobrevivendo após a morte. Tranquilidade, beleza? Então vamos dar continuidade aqui agora. Vamos ver aqui, eu falei sobre Hebreus capítulo 10, vamos ler aqui, ó. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, ok? Então, aqui, ó, corpo que volta à terra, espírito, parte interna e material, ela volta a Deus, beleza? Tranquilidade? Vamos aqui agora. Então, Hebreus, então o homem é constituído dessas duas partes, corpo e espírito, ou corpo e alma. Aí você, mas irmão, mas aqui não fala de alma, você pode alegar assim, mas irmão Van, aqui não está falando de alma, aqui só fala que o espírito volte a Deus. Então vamos para Mateus, eu vou voltar, vamos ver aqui Mateus, capítulo 10, versículo 28. Olha o que Jesus diz. 28. E não temeis os que matam o corpo, a parte que vai ao pó, e não podem matar a alma, a parte que volta a Deus, a parte espiritual do homem. Cadê o espírito aqui? Beleza? Então, ou corpo ou alma. É até mais fácil de você entender, né, nesse modo de compreender as Escrituras. Então vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 39. Hebreus 10, 39, para ver se a gente fecha esse assunto aqui, que diz assim, ó. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Conservação da alma era esperando a volta, que eles esperassem a sua alma, né, em santificação, no conhecimento, na graça, no fortalecimento, na oração, na palavra, certo? A conservação da alma. Por que não fala espírito aqui, né? Paulo fala aqui alma. Vamos supor que foi Paulo que escreveu, ou qualquer outro autor que escreveu Hebreus, disse que quem deve ser conservada é a alma e não o espírito. Tá entendendo? Como a Bíblia, né, ela é fantástica quando ela mostra, né, que alma e espírito é a mesma coisa. O autor aqui disse para a conservação da alma. E outra coisa, aqui essa conservação da alma é para a vida eterna. Não é a salvação da mente, é salvação para a vida eterna. Aí você diz, como é que você pode provar isso, irmão Van? Você volta lá ao versículo 37 que você vai entender. Olha só. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Está falando da vinda de Cristo,
do Filho do Homem, né, para fazer juízo e resgatar as almas ou os espíritos que estavam presos na região do Hades, mundo dos desencarnados, das almas desencarnadas ou dos espíritos desencarnados, e eles estavam lá aguardando, certo? A sua redenção, né? Para entrar no reino eterno de Cristo Jesus e possuir por herança o reino eterno de Cristo Jesus. Então aqui a vinda de Cristo, aí Pedro, quando chega no 39, ele diz que eles continuassem aguardando, né? Não retirassem a perdição, né? Aqui, ó, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Beleza? Tranquilo? Então, eu ainda deixo aqui a você que me assiste, você que é da graça, né, ou de qualquer outra religião, você quer me refutar? Você tem toda a minha permissão de usar a minha imagem para refutar dentro das Escrituras. Tranquilidade, beleza? Vamos para outro versículo aqui também. 1 Pedro 4:19. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, que diz: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, encomendar é entregar, né, a sua alma. O homem interior, né, ele é entregue ao fiel Criador. Aqui, ó, almas, as suas almas. E cadê o espírito? Está entendendo? Então você vai lá para Eclesiastes 12:7, espírito. Você vai lá para Tiago 2:26, espírito. Aí você vê Paulo, corpo e espírito, usando, né, são palavras sinônimas para dizer a mesma coisa, a formação do homem, ou seja, o homem em si, né? E você, quando vai ver os vídeos passados, ao vídeo anterior, você vai ver que esta palavra alma, ela é uma palavra polissêmica, ela tem diversos significados, assim também como o espírito. Vamos também para outra palavra aqui, vamos ver, Hebreus 13, olha só, Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, hão de dar contas da alma. Daqui, ó. Olha o contexto, né? Aqui não é pensamento, nem são as emoções, né? Ou então, obedeçam aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas emoções. Não bate, não tem como encaixar, né? Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, dar conta das vossas almas. Cadê o Espírito? Também vamos ver, então, salvação. Todos esses contextos que eu estou lhe mostrando, que fala da parte interior do homem, a parte espiritual imaterial e imortal. Fala da salvação para a vida eterna, da alma, salvação da alma. Aqui Tiago 5:20, Tiago, capítulo 5, versículo 20, que diz: saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A alma aqui também, dentro desses contextos, repito, dentro desses contextos, está se referindo à salvação para a vida eterna. Está falando da alma como ser imaterial, como ser espiritual. Mateus, agora vamos a esses dois contextos, né? Que são os dois contextos que eu vou dizer assim, é uma criptonita, né? Ou criptorrevelação, criptograça, né? Dentro do meio evangélico, religioso, do meio da graça, porque não há refutação dentro desses dois textos que eu vou mostrar aqui agora. 1 Mateus capítulo 10, né? Eu já citei aqui, mas vou citar de novo. Aqui está falando da
alma da parte imortal, espiritual, né? Imaterial. Versículo 28, olha só. E não temais os que matam o corpo, a parte mortal, física, material, visível, pó. E não podem matar a alma. A alma aqui é parte espiritual, imaterial e imortal. Não morre, não pode matar a alma. O homem mata o corpo, né? Uma bala, um tiro, uma facada, um veneno, uma pancada, né? Qualquer outra coisa. O homem pode matar outro homem, mas ele mata o corpo. O homem não tem esse poder de matar a alma. Temei antes aquele que pode. Agora, interessante aqui, ó. Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aquele que pode. Ele não está dizendo aquele que vai fazer. Mas Cristo está aqui mostrando para os discípulos e aqueles que estavam lhe ouvindo que o Deus de Jesus era poderoso para fazer, mas ele não disse que Deus iria fazer, ele disse que pode, né? Agora, que eles deveriam temer, né? O foco aqui é temer. Os que matam, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temer. Então, o foco aqui, a ênfase é temer, ok? Então, aqui, ó, corpo e alma. Cadê o espírito? Então, é fácil de você entender. Então, você veio aqui, aí você quando vem para o versículo 39, olha só que como esta mensagem aqui está falando, né, para outro lado, a vida, né, a outro lado, a vida espiritual. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Dentro do contexto de Mateus capítulo 10, versículo de número 28, agora o versículo 39, Jesus está falando aqui da vida eterna, ou seja, a alma, ela é a parte imortal, imaterial e espiritual, certo? E ela sim é que vai gozar a vida eterna, alma ou espírito. Outra coisa aqui também. Então, eu peço a você, meu querido amado irmão, você que está me vendo e assistindo agora, quer refutar? Refuta dentro do texto. Tá legal? Não, irmão, mas a parte são as emoções. Você está dizendo para mim aquilo que eu disse para você, que a alma é uma palavra polissêmica, assim como o espírito. Ela pode ser emoções, vento, respiração, vida, pode ser pessoa, dentro do seu contexto. Aqui não. Aqui, ó, Mateus 10, 28, certo? Você não tem como refutar isso aqui. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui ela é a parte imortal. Ela é a parte espiritual do homem. E não tenho que acrescentar, diminuir, eu acho assim, eu penso assim. Refute dentro das Escrituras. Outro texto também, né, que deixa a religião, né, balançada, né, sem que um fala aqui, eu acho que é assim, eu penso que é assim, vai daqui, estica daqui, vai e voltam, e eles permanecem sem refutação nesses textos aqui. Apocalipse capítulo 6, aqui ó, a parte imaterial e mortal e espiritual, a parte do homem, a alma. Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 9, olha só, 6, 9, que diz: e havendo aberto o quinto selo, preste atenção aqui nesse detalhe que eu vou mostrar para você. João teve umas revelações lá e viu um anjo, né, aberto lá o quinto selo, né, e vi debaixo do altar. Debaixo do altar, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Aqui ainda não, Jesus ainda não tinha voltado no ano 70, mas aqui já estava bem próximo, né, da volta de Cristo. Então, debaixo do altar era uma expressão usada pelos judeus para dizer a região do Hades. A parte, né, aqui era também seio de Abraão,
ou paraíso baixo, também é conhecido no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, certo? Essas expressões, debaixo do altar, paraíso, seio de Abraão, beleza? Tranquilo? Então, essas almas estavam lá, ou os espíritos estavam lá aguardando. Esses daqui estavam já também com o corpo glorificado, né? Já eram aguardando somente a retirada deste lugar debaixo do altar para irem para o reino eterno de Cristo Jesus. Então, eles estavam debaixo do altar. Quem estava lá debaixo do altar, né? As almas, ou seja, estavam lá na região do Hades, ok? As almas dos que foram mortos. Irmão, eu fico assim, impressionado, sem palavras, né? Quando eu vejo alguém, não, esse texto aqui não está falando de alma imortal, né? Não está falando aqui, esse texto aqui não, e começa um não, certo? E não tem argumento para derrubar esse texto. Por quê? Porque essas almas aqui não são os pensamentos, não são as emoções, né? Não é o coração. Essas almas aqui é a parte imortal, é a parte espiritual, é a parte imaterial do ser humano. Porque olha a ligação, meu querido e amado irmão, e vi as almas dos que foram mortos, ou seja, para que essas almas aparecessem aqui debaixo desse altar, essas pessoas morreram. Eles morreram na terra e foram parar neste lugar espiritual, na região do Hades, certo? Debaixo do altar aqui. Eles conheciam muito bem esta linguagem, nós é que desconhecemos, né? Dizemos que alma é apenas a parte, a sede das emoções que morre. Aqui não morreu não, meu amado. Aqui ela está vivíssima, aqui ela está debaixo do altar viva, as almas, presta atenção, a alma dos que foram mortos. Se você tem uma alma, se essa alma vai sobreviver, certo? Você tem que morrer para que ela possa aparecer, para que ela possa tomar o lugar dela, para que ela possa voltar para o lugar dela. Então, a pessoa morreu, as almas apareceram. É difícil de entender? Para mim não é. Então, as almas do que estavam aqui embaixo do altar, essas almas aqui são espíritos, né? Ou a parte espiritual. A alma é a parte espiritual, imaterial e imortal. Agora, no mesmo livro do Apocalipse, capítulo de número 20, João relata de novo esta visão. Capítulo 20, versículo de número 4. Olha só, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi, preste atenção, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Veja só, está falando dos dias antes deles morrerem. Ele está falando da grande tribulação aqui, ou do período do início da grande tribulação. Por quê? As almas, outro detalhe, ó, e vi as almas daqueles que foram degolados, morreram. Para essas almas aparecerem aqui, na presença de Deus, de Cristo, né? Neste lugar espiritual, essas pessoas tiveram que morrer, e morreram degolados. Você está entendendo, meu irmão? Então veja que essa falácia, né, este engano no meio da graça, no nosso meio, de dizer que a alma morre, que a alma é apenas as emoções, os pensamentos, que tudo morre o corpo e morre a alma, a minha Bíblia diz que não. As Escrituras diz que não. Jesus disse que não. Paulo disse que a alma não morre. Jesus disse que a alma não morre. João no Apocalipse disse que a alma não morre. Agora,
Então, eu acredito que esses 3 versículos, Mateus 10, 28, Apocalipse 6, 9 e Apocalipse 24, é suficiente, meu irmão, para tirar a tua dúvida. Então, agora eu vou te mostrar aqui, veja que a gente aprendeu muito isso aqui, ó. Não, irmão, o homem tem um espírito, a alma são apenas os pensamentos e acabou-se. Então, vamos ver aqui, olha o que é que diz Paulo, capítulo 5, versículo 17, se não é a mesma coisa, apenas muda o nome, mas a essência, né, o objeto é o mesmo. Olha só, Gálatas, para a gente fechar aqui, dá tempo, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 17. Presta bem atenção aqui, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Presta atenção. Paulo está escrevendo para a igreja dos Gálatas, dizendo que o que cobiça, o que luta, o que milita, o que batalha, né, contra a carne é o espírito. E o espírito contra a carne. E esses dois, carne e espírito, se opõem um ao outro, para que não façais para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, há duas coisas que lutam, duas coisas, carne e espírito. Sim ou não? Sim. Paulo está dizendo que a carne luta contra o espírito do homem, e o espírito do homem luta contra a carne. Ok, fechou, beleza. Carne e espírito. Guarde esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Agora, para sua surpresa, olha o que é que diz 1 Pedro 2,11. Aqui, carne e espírito. Aparece alma aqui? Não. A alma luta aqui? A alma está lutando contra a carne? Não, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Presta bem atenção aqui. Amados, olha só, Pedro 2,11. Peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos, das concupiscências, o quê? Carnais, que combate contra o espírito. Aqui aparece espírito, pneuma? Não. Aqui não é pneuma, aqui é psique, alma. A estrutura interna do homem, ou seja, a parte espiritual, imaterial e imortal. Cadê o espírito aqui? É o mesmo contexto, ok? É a mesma história. Paulo diz, a carne luta contra o espírito. Pedro diz, a carne luta contra a alma. Mas será que eles estão distorcendo? Será que Pedro brigou com Paulo? Será que Pedro aprendeu, né, Pedro aprendeu com alguns irmãos, né, alguns teólogos, doutores da graça, que ensinam que a alma aqui é apenas as emoções e morre? Ou Pedro aprendeu com algum outro, sei lá, né, um testemunho de Jeová por aí? Não, Pedro, meu irmão, eles tinham esse entendimento. No homem só existe duas estruturas, a física e a espiritual, a mortal e a imortal, ou seja, corpo, alma, corpo ou espírito. Ou alma ou espírito é a mesma coisa. Junte esses dois versículos aqui, ó. Pedro diz, a concupiscência da carne, a carne luta, aqui, ó, combate, luta contra a alma. Pedro disse, Paulo disse que quem luta contra a carne, certo, é o espírito. Então está aqui, ó, 5, 17. Olha só, irmão, aqui, ó. A cobiça, o desejo, né, da carne aqui, ó, porque a carne, né, cobiça, ela tem desejo contra o espírito. Cadê a alma aqui? Pedro, quando cita lá, cadê o espírito? Você está entendendo? Então, ele está falando da parte interna, da parte espiritual, da parte imaterial e imortal. Tanto Paulo aqui, certo? Falou a mesma coisa, como Pedro também falou a mesma coisa. Corpo mortal e imortal, material e espiritual. Carne, corpo, espírito ou alma.
Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu mostrei para você, dentro das Escrituras, que a alma aqui, voltar para cá, vamos ficar nessa aqui de Pedro, 1 Pedro 2, né, 17, cadê? Opa, 2:11 aqui, ó. Amados, peço-vos como a peregrinos, forasteiros, que vos abstenha das concupiscências carnais, que combate contra a alma, contra a tua estrutura espiritual, que combate contra o homem interior. O exterior combate contra o interior. O exterior se corrompe. O interior, a alma, né, a tua vida espiritual, imaterial e imortal, ela sobrevive, amor. Pedro está dizendo que essa parte aqui, ela sobrevive às lutas, certo? Ela sobrevive à morte. Quando você vai lá para Mateus 10, que é uma bomba no meio da religião, Mateus 10, 28, Jesus confirma a mesma coisa. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, porque ela sobrevive. A alma aqui nesses contextos que eu mostrei para você, em Pedro e aqui, a alma é a parte, repito, espiritual, imaterial e imortal. E ela foi salva para a vida eterna. Amém? Vou ficar por aqui. Ok? Agora, no próximo estudo, você não vai perder. Eu convido você nesses estudos. Olha só, próximo estudo é o seguinte: nem Jesus, nem os apóstolos poderiam ter pensado na alma e espírito, ou espírito, como duas substâncias diferentes. Nem Jesus, aqui uma prova está aqui. Nem Jesus, nem os apóstolos poderiam ter pensado, né, alma e espírito como duas substâncias diferentes. Em toda a Escritura, próximo estudo, em toda a Escritura, o homem é apresentado ou consiste apenas em duas partes somente: alma e corpo, espírito e corpo. É isso que eu vou lhe mostrar no próximo estudo. Agora, você que está me assistindo, deixa teu like, né? Estuda, pesquisa. Se eu estou falando com alguma heresia, se eu estou indo de encontro aos irmãos da graça, seja lá de qual religião for, né? Me refuta dentro das Escrituras. Amém? Deus te abençoe grandemente. Deixa teu like. E você que está me assistindo e não é inscrito, dá uma força no canal. Se inscreva no canal Metanoia Mudança, Metanoia da Graça. Próximo estudo: o homem é constituído, feito apenas de duas partes: corpo e espírito, ou corpo e alma. Paz do Cristo eterno.